Teria Deus mentido para Adão? Eu vi um vídeo de um rapaz falando que Deus havia mentido para Adão lá no Éden. Olha só, o texto é esse aqui, vamos ver? Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 diz o seguinte: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tá? Então, esse é o primeiro texto utilizado pelo rapaz. E aí ele usa como argumento o segundo texto, que é o de Gênesis, capítulo 3, versículo 3 ao 5. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A gente sabe que Eva comeu, deu para Adão e nenhum dos dois morreram imediatamente, né? Então, teria Deus mentido para Adão? Então vamos lá. Primeiro, a palavra dia não necessariamente quer dizer que acontecerá naquele momento, tá? Porque é um aviso de causa e consequência. É a mesma coisa que a nutricionista disser, né, para uma pessoa dizer: olha, no dia que você parar de comer açúcar, um exemplo, ou no dia que você parar de comer frituras, a sua vida vai melhorar. Embora não aconteça exatamente no dia que a pessoa deixar de comer açúcar, ela não vai sentir logo uma reação. Depois ela vai sentir abstinência, depois ela vai melhorando a partir daquele momento. Então, primeiro é um aviso de causa e consequência que Deus dá a Adão. O segundo é: a morte aqui pode ser interpretada de duas formas. A primeira é a mais utilizada, né, que é a morte espiritual, apontando justamente para essa separação, para esse rompimento da comunhão entre Adão e Deus nos moldes originais, de como foi feito originalmente. A partir daquele momento, Adão pecou, logo foi separado da presença de Deus. Primeira morte espiritual. E o segundo é o início, o start do processo de morte natural. Deus faz Adão a sua imagem e a sua semelhança. Então, Adão, sendo semelhante de Deus, era eterno, imortal. Porém, a partir do momento em que ele comeu do fruto, iniciou seu processo de morte natural. Apesar de que ele tenha vivido, acho que 930 anos, muito tempo depois de comer o fruto, mas ele morreu, ele não está aqui com a gente. Então Deus não mentiu, né? Portanto, aqui tá aqui a resposta aqui, ó. Deixa eu circular aqui para você. Portanto, Deus não mentiu. Deus não mentiu. Porém, a serpente usa de um argumento muito interessante para convencer Eva, e que acontece muito hoje nos nossos dias, que é a falácia. O que é uma falácia? É um argumento que parece fazer sentido ou a distorção do sentido original. Por exemplo, a serpente sabia que a morte não viria no mesmo dia. Ele pega uma verdade que Deus já tinha dito para eles e distorce. Ele está dizendo: olha, na verdade, vocês não vão morrer. Vocês vão se tornar como Deus. E ele pega esse fator que é válido, que é verdadeiro, tá? Mas tira do seu contexto e, fazendo sentido, encheu os olhos de Eva de curiosidade para comer o fruto. Cuidado com algumas falácias que andam por aí, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse tipo de conteúdo, esse perfil pode ser nosso. Basta você seguir e curtir o vídeo.